Aleluia, glória a Deus. Que bom que você está ainda aí conosco. Você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Aos mevaninos que estão conosco, receba o nosso abraço agora, né? Você que está em casa, você que está no trabalho ainda, você que está no seu carro talvez, você que não é do Mevan, mas se simpatiza, né? Se identifica com a nossa mensagem, com aquilo que essa casa, da forma como essa casa está andando, nós também queremos deixar o nosso abraço a você. Nós começamos algo semana passada e nós queremos continuar. Estamos falando sobre um evangelho verdadeiro em comparação com alguns evangelhos que são transtornados, né? Paulo fala que muitos estão se levantando não para pregar um outro evangelho, mas sim que eles estão transtornando o evangelho verdadeiro. Transtornando deixando alguns princípios de lado, deixando alguns valores de lado, que a longo prazo ou a médio prazo isso gera frustração, cansaço, gera uma vida de fraqueza, de fracasso. E eu creio que muitos que estão nos ouvindo ou que vão ouvir essa mensagem, talvez estão frustrados até com Deus, porque afinal de contas, muitos evangelhos que nós temos visto hoje, muitas mensagens que nós temos ouvido hoje, elas não preparam você para nenhum tipo de frustração, não preparam você para enfrentar nenhum tipo de desafio. Você talvez tenha escutado muitas mensagens que são mais parecidas, né? Parece mais um evangelho terapêutico do que o evangelho da cruz. E eu quero trazer para você hoje à noite, em comparação, trabalhar da mesma forma que nós fizemos na quarta-feira passada, mas trazer uma mensagem que é robusta, uma mensagem de um evangelho verdadeiro, que vai trazer um fundamento sólido para a sua vida. Não somente vai desafiar você, vai encorajar você, vai trazer responsabilidade para a sua vida, mas vai fazer você adorar a Deus simplesmente pelo que Ele é. Há muitas pessoas que nem conseguem mais adorar a Deus. Estava pensando essa semana, quantas pessoas hoje não conseguem mais dobrar os seus joelhos e simplesmente falar: Jesus, Tu és bom porque Tu és tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que nós precisamos. E sabe por que não conseguem fazer? Porque eles avaliam, eles aprenderam assim. Talvez você mesmo ouviu muitas coisas que na realidade medem a fidelidade de Deus por aquilo que Deus ainda vai fazer para você. E eu quero falar que Deus é bom e Deus é fiel, não baseado naquilo que Ele vai fazer, mas baseado naquilo que Ele já fez. A sua maior promessa foi ter enviado o seu Filho Jesus na cruz do Calvário por mim e por você, para pagar o preço, justificar você, santificar você, glorificar você, em nome de Jesus, preparar tudo, como diz as Escrituras. E a palavra fala de um posicionamento piedoso, um posicionamento santo, não por causa de nós. Eu não estou pregando um evangelho ao qual você, pela sua força, pelas suas habilidades, você vai chegar a algum lugar. Mas eu estou falando de um evangelho que ele expõe para mim e para você um posicionamento diferente, um estilo de vida diferente. Mas se é que nós realmente experimentamos que Deus é bom. Nosso Deus é o único. Não existe outro ao qual Ele pede para mim e para você experimentá-lo. Se é que nós experimentamos que Jesus é bom. Você não experimenta Deus, se Deus é bom ou não, olhando simplesmente para os seus próximos dias, para aquilo que você vai esperar, as suas circunstâncias, se vão estar favoráveis ou não, se Deus vai solucionar alguns problemas ou não. Talvez pessoas vão sofrer e vão sofrer até a morte. Porque muitos, nem todos foram chamados para serem mártires, mas muitos foram chamados para serem mártires. E o que nós vamos falar destes? Será que Deus não foi bom o suficiente para eles? Na realidade, o verdadeiro evangelho, o evangelho ao qual esses homens e mulheres, a qual foram verdadeiros heróis da fé, eles creram, não foi o evangelho que simplesmente condicionou eles a olhar para frente e pensar: se Deus operar isso, Deus é bom; se Deus não operar isso, então Deus não é bom. Isso é uma máquina de gerar frustração. Isso é uma máquina de gerar pessoas doentes, como nós vemos nesses dias. Eu estou falando para você não crer numa graça mentirosa, numa falsa graça.
Nós vamos falar isso hoje, temos falado isso na quarta-feira passada já. Há uma graça pregada a partir dos nossos dias. Um evangelho parece que alguns entenderam que tinha que ser pregado alguma coisa nova a partir de hoje. Mas quando a palavra fala, se é que vocês experimentaram que Ele, Jesus, é bom, não é quando você olha para frente, é quando você olha para trás, é quando você relembra aquilo que Ele fez. É como diz Abraão, que Deus mostrou para Abraão, Abraão viu o dia do Senhor, Abraão viu de alguma forma o cordeiro que foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Deus já havia separado o seu melhor. E quando Abraão viu aquilo ali, e quando eu e você, nós de alguma forma sobrenatural, porque isso é por fé, não é por vista, isso é alguma forma que Deus vai te proporcionar um encontro pessoal com Ele, a qual Ele vai abrir os seus olhos. Isso eu oro para você hoje. A minha oração é que você tenha um encontro pessoal com Cristo hoje, a qual Deus faça os seus olhos se abrirem um pouco mais. Nós sempre oramos por isso. Para quê, pastor? Para que você possa olhar para aquilo que Deus já fez por você. Na realidade, eu fico pensando, se Deus não fizesse mais nada, se simplesmente nós fôssemos destinados para o martírio, nós não precisaríamos esperar mais nada para glorificar Deus, porque Ele é bom. Porque se eu olhar para trás, para tudo aquilo que Deus já fez, eu posso cantar hoje, não somente hoje, mas eu posso cantar eternamente, junto com os anjos, junto com os anciãos, junto com os seres viventes, junto com milhares e milhares e milhares de todas as tribos, línguas e nações, a qual João vê no Apocalipse, que eles estão diante do trono de Deus. Sabe o que eles cantam? Eles cantam Santo, Santo, Santo. Santo, porque eles não precisam de mais nada para cantar que Deus é santo. O que nós precisamos hoje como igreja não é nós vencermos, é nós sermos transformados, não mais condicionados, parece a depender de coisas do lado de fora, para que nosso homem interior se incline, se sujeite diante do Senhor e comece a levantar suas mãos e adorar a Deus. Nós podemos levantar nossas mãos hoje, você pode, e eu oro para esse reposicionamento seu hoje, em nome de Jesus. Na realidade, hoje, talvez o milagre seja você se reposicionar em Deus hoje, em nome de Jesus. Hoje eu oro para que você se encontre um homem mais forte, uma mulher mais forte. Talvez você vai se prostrar na sua cama, talvez os seus filhos vão ver, olha, papai e mamãe está adorando a Deus, glorificando a Deus, mas as coisas não melhoraram. As contas continuam atrasadas. A pandemia está matando um monte de gente. Mas os filhos vão olhar um pai e uma mãe prostrado ao lado da cama, Natan. E eles vão poder ver, papai e mamãe estão adorando a Deus, mesmo que as coisas não estão indo bem. Mas eles estão cantando a fidelidade do Senhor, a qual um dia Deus já mostrou para mim e para você, que Ele fez a parte dEle. E a fidelidade dele, do qual ele fez, se conecta com aquilo que ele vai fazer. Que a promessa de Deus diz em João que é a vida eterna. Ou seja, nós já temos tudo. Jesus é tudo que você precisa. Se você não lembrar de mais nada que eu for falar hoje, mas você lembrar que o verdadeiro evangelho que nós estamos pregando é aquele ao qual diz que Jesus, ele é altamente suficiente para você, que ele tem tudo que você precisa, que ou melhor, ele é tudo que você precisa, então eu tenho certeza que você hoje, você vai adorar a Deus como nunca você adorou antes. Mas existe algo acontecendo nos nossos dias, eu quero falar para você, em nome de Jesus. Deixa eu primeiramente ler um texto para você que está em 2 Pedro. Nós vamos viajar desde quarta-feira passada, essa quarta, talvez a próxima, nós vamos andar sobre as cartas de Pedro. Há algo que eu me identifico muito, até no contexto deles, para aquilo que eu vou falar para você. Pedro escreve as suas cartas para um povo, para uns cristãos que estão dispersos.
estão no meio de gentios que não conhecem a Deus, estão sendo pressionados para não acreditar mais nas promessas de Deus, tudo a ver com os nossos dias. As pressões, talvez o estilo de pressão mude, mas tanto eu quanto você, a cultura, a mídia, uma falsa religião, falsos ensinos, nos encurralam em algum lugar da sua vida, da minha vida, para que nós tirássemos os olhos de Cristo e deixássemos de esperar nele, deixássemos de acreditar nele. Mas eu quero falar que um evangelho ao qual você tira os olhos de Jesus, da cruz, a qual você não espera mais nele, você pode chamar de qualquer coisa, menos de verdadeiro evangelho, da verdadeira graça de Deus. 2 Pedro, capítulo 2 diz: e também houve entre o povo, Pedro falando de outros tempos, falsos profetas, como entre vós haverá, a partir daqueles dias, até os nossos dias, e até que o Senhor volte, haverá também falsos mestres, falsos doutores. Só existe falsos mestres porque existe um comichão nos ouvidos de muitos crentes, a qual estão sempre inclinados para ouvir um evangelho ou terapêutico ou moralista. Terapêutico porque eles estão procurando de alguma forma, tateando em qualquer púlpito, em qualquer plataforma de mídia social, na realidade qualquer live, qualquer vídeo, um evangelho que venha saciar os seus requisitos, os seus anseios emocionais, para que você se sinta bem, faça você se sentir melhor. Mas eu quero falar uma coisa para você: não adianta eu pregar um evangelho hoje, a qual vai fazer você se sentir bem agora, mas amanhã, na quinta-feira, quando você acordar, essa palavra não serve de mais nada. Pedro traz um evangelho ao qual todo homem pode se corromper do lado de fora, mas na realidade ele chega a comparar como a flor da erva: seca-se a erva e cai-se a flor. Mas a palavra que Pedro pregava, a palavra que Paulo pregava, a palavra que João pregava, a palavra que Jesus manifestou na sua própria carne, na realidade, Pedro diz que todas as coisas podem perecer, mas a palavra do Senhor, a verdadeira, ela permanece para sempre. Tudo pode ir de mal a pior do lado de fora. As coisas podem não estar dando certo hoje, mas nós vamos continuar cantando a fidelidade de Deus. Por quê? Porque Ele já fez e a palavra dEle permanece para sempre, imutável, incondicional, não sujeita a homens como eu e você, porque Deus é soberano. A palavra fala: houve falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Eu não me escandalizo, eu não me surpreendo a quantidade de pessoas que seguem falsos ensinos hoje, crendo em falsos evangelhos, crendo numa hipergraça hoje, amanhã vai ser outra coisa. Como acreditaram já num evangelho totalmente voltado para as riquezas, muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Se você, um pouquinho mais para frente no mesmo capítulo, ele chega a comparar esses homens como nuvens, fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento de um lado para o outro, a qual a escuridão das trevas eternamente se reserva para eles. Mas ele diz no versículo 19 do capítulo 2 de 2 Pedro o seguinte: esses homens que se levantam, não criando um novo evangelho, mas na realidade transtornando o verdadeiro evangelho, como diz Paulo aos Gálatas, eles prometem a liberdade, uma liberdade sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Eu quero falar para você o seguinte: na realidade, falsos evangelhos, como falsa graça ministrada por vários lugares, eles na realidade pregam meia verdade para você. Talvez podem falar que Jesus conquistou, Jesus pagou o preço, mas eles tiram princípios que trazem responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida.
Na realidade, pouco importa o seu posicionamento em relação a como que você vai encarar o pecado, porque na realidade já foi resolvido, e o pecado hoje talvez seja algo comum na vida de muitas pessoas. Eu quero falar para você que tem crente até que programa pecado hoje. Ele põe já o pecado na sua agenda de atividade diária, semanal, trata um pecado como se fosse qualquer coisa. E eu quero falar uma coisa para você: se pecado fosse algo comum, se pecado fosse uma coisa para ser visto como algo comum, Natan, jamais nós precisaríamos de um advogado perante o Pai. Jamais. Porque Jesus pagando o preço, nos libertando, nos justificando do pecado, Ele disse: se por um acaso vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai. Até onde eu sei, até onde eu compreendo das coisas que estão ao meu redor, e princípios, e valores, e verdade, eu sei que hoje, até mesmo na nossa vida diária, você só procura um advogado ou quando você tem alguma coisa grande para cobrar de alguém, ou quando você está devendo alguma coisa que você tem que se defender. Jesus mesmo, Ele não somente pagou o preço, na realidade não era em relação simplesmente a uma prática de pecado, uma preocupação com uma prática hoje, uma prática amanhã. O que Jesus estava libertando eu e você é de uma condição de vida de escravos. Na realidade é a sua posição, é a sua vida que está em jogo. Não era se você fosse pecar hoje ou amanhã, me entenda. Na realidade o que Jesus queria, o que Pedro está falando aqui, na realidade é uma condição. Jesus, Ele morreu por mim e por você, para que você não fosse mais escravo do pecado. E para não ser mais escravo, não basta simplesmente você ser liberto, mas você tem que entender, é uma nova postura, é uma nova condição de vida, como Paulo falou aos Romanos. Por favor, vocês que entregaram os seus instrumentos, os seus membros como instrumentos de justiça, agora não façam, não continuem fazendo isso, mas ofereçam seus membros como instrumentos de justiça para glorificar a Deus. Eu quero falar para você que a verdadeira graça, ela te conecta com a vontade de Deus, ela te conecta com o Senhor, a verdadeira graça, ela te conecta, ela restaura a sua conexão com aquele que foi o modelo, aquele que é a fonte de vida, aquele que é a fonte a qual possibilita eu e você vivermos algo que era totalmente impossível outrora. Ele te conecta com aquele que foi o mais obediente da história, a qual diz que ele não somente foi obediente, mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E a palavra ainda fala: então vocês tomem a mesma mente, andem na mesma pisada dele. Porque, afinal de contas, nós cremos num evangelho a qual aponta até para um Cristo, um Jesus que morreu por nós, mas nos isenta de qualquer responsabilidade, nos isenta de uma obediência, nos isenta de uma vida piedosa. Não porque é obrigado. Eu já falei de um evangelho terapêutico, mas existe também um evangelho moralista, a qual tira Cristo do centro e simplesmente fala para você: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode pecar. Eu falei para você, o problema não é pecar ou não pecar, o problema é você permanecer na condição de escravo do pecado. O problema é você tratar o pecado como uma coisa normal. O pecado é tão acidente, que Jesus, Ele falou: eu estarei diante do meu Pai para defender vocês como um advogado. Eu já paguei o preço. Se você por um acaso tropeçar, filho, porque todo pai sabe que qualquer filho vai tropeçar. Ele sabe. A palavra mesmo fala: se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Mas é tão grave, que ele falou: eu sou o seu advogado. Você não precisa pagar nada pela sua justificação e você não tem que pagar a conta pelo advogado. Olha só como Deus é bom. Só por isso você tinha que adorar a Deus a vida toda, irmão. Só por isso nós tínhamos que louvar a Deus a vida toda. Eu creio numa coisa. Quer ver? Deixa eu ler para você. 1 Pedro, último capítulo, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Deus diz assim: eu quero falar sobre desmascarar uma falsa graça, um falso evangelho,
a qual talvez muitos ouviram, e eu quero ressaltar o que Pedro está falando, afinal de contas, que é a verdadeira graça de Jesus, que te conecta não somente com Deus, mas te conecta com uma vida piedosa, uma vida de obediência, uma vida a qual nós vamos servir uns aos outros, administrar os nossos dons uns aos outros, a qual nós vamos viver como igreja. Ele te conecta a tudo isso. Versículo 10 do capítulo 5 de 1 Pedro diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco de tempo, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Aqui já é para desmascarar qualquer evangelho, qualquer falsa graça que diz que você já está pronto. Nós estamos num processo a qual Ele visa nos aperfeiçoar, nos fortificar, nos confirmar e nos estabelecer. É exatamente como um pai educando seus filhos pequenos. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Agora preste atenção no versículo 12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Somente a verdadeira graça de Deus pode fazer com que você esteja firme. E eu sei, não vou nem perguntar para você, mas eu creio que todo crente, todo homem, toda mulher de Deus, todo jovem, todo adolescente, todo ancião, toda criança, do mais novo ao mais velho, uma coisa que eles desejam nesses dias, que a terra tem sido abalada, que a criação está compungindo, que está clamando, todos querem de alguma forma estar firme. De alguma forma estar firme, vivendo uma vida sólida, uma vida não tendo altos e baixos, não sendo tão frágil, tão vulnerável a qualquer notícia, a qualquer dificuldade. Diz que Pedro falou, através de Silvano, ele está testificando que aquilo que ele escreveu em toda a sua carta, primeira e segunda carta, ele está falando, esta é a verdadeira graça. E eu quero falar para você, se você ler, se você ver o contexto a qual Pedro escreve para os seus destinatários, você vai entender o que eu estou falando para você. É muito diferente daquilo que nós vemos nos nossos dias. O calibre dos crentes a qual Pedro fala, já na sua primeira carta, ele fala, eu estou escrevendo como a filhos obedientes, eu estou escrevendo a filhos obedientes que tem o papai como modelo, que tem Deus Pai como modelo, através de Jesus Cristo, ao qual eles devem ser santo como o vosso Pai é santo. Olha, pensa isso. Essa é a verdadeira graça, que não somente tira você do lamaçal de pecado, paga a sua conta, resgata você através do sangue do Calvário. Agora diz, como diz Paulo a Tito, essa graça vai te ensinar agora, vai te habilitar, vai te capacitar a viver de forma santa, justa e sóbria. Como acreditar numa graça que te isenta disso? Uma graça que simplesmente te deu uma nova vida e agora você vive de qualquer forma. Dialoga com o pecado. Dialoga com a cultura dos nossos dias. Dialoga com evangelhos que são movidos, teologias movidas pela concupiscência do homem. São determinados pela sua concupiscência. Teologias de homens escravos. Não foi para a libertinagem que Deus nos libertou, Paulo fala aos Gálatas. Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Uma graça que faz você encarar o seu pecado com naturalidade. Eu quero falar para você, isso não é graça. Não é graça. Isso é um falso evangelho. Talvez uma hipergraça. É uma graça que foi adulterada. É o evangelho plastificado. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, pelas tuas palavras, pela Sagrada Escritura, Senhor, a qual nós queremos debruçar e nós queremos voltar. Eu quero falar para você escute, eu quero falar para você, essa semana veio uma palavra na minha mente e eu quero trazer para você hoje, desde o final da semana passada já, a palavra desilusão. Na realidade, muitos vão sofrer uma desilusão nos nossos dias, eu estou falando para crente.
Eu não estou falando agora para pessoas que não conhecem a Deus, que nunca ouviram nada sobre Deus, sobre Jesus. Eu estou falando para aqueles que talvez já experimentaram um dia, mas de alguma forma se corromperam. Como Pedro fala, que pela promessa de uma liberdade, movidos pela sua concupiscência, eles aceitaram o evangelho na medida para eles. Mas diz no versículo 20 do capítulo 2 da segunda carta assim: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. De modo que sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Eu quero falar brevemente sobre essa desilusão que eu creio que está acontecendo de norte a sul, de leste a oeste, em todo o canto dessa terra. Principalmente por homens e mulheres que já experimentaram um dia a bondade de Deus e as suas misericórdias. Em algum momento se corromperam novamente. Eu quero falar que essa desilusão é uma desilusão global, vai acontecer em todos os lugares. E não fique triste, porque isso é necessário. E isso é a mesma coisa que aconteceu em Lucas 15 com aquele moço, que é conhecido de muitas pessoas como filho pródigo. É uma desilusão que vem para fazer você lembrar de coisas que você jamais deveria ter esquecido. Jamais deveria ter esquecido. Aquele jovem, ele foi, gastou tudo, viveu dissolutamente, como diz a palavra, largou e esqueceu princípios e valores da casa do Pai, como muitos têm esquecido hoje os princípios e valores das Escrituras, naquilo que nós chamamos como apostasia. Nós já mencionamos ela na última quarta-feira, que a apostasia não é somente esfriar o amor, mas principalmente o afastamento das Sagradas Escrituras. A forma mais rápida de destruir um crente não é simplesmente matando ele, mas pregando um engano, destruindo, afastando ele da verdade, afastando ele da presença de Deus. É aquele jovem, quando ele cai numa desilusão, ele enfrenta uma desilusão, ali desejando a comida, as bolotas dos porcos, como diz a palavra, aquele filho que era pródigo, ele então lembra. E é esse lembrar que eu quero falar para você. É esse lembrar a qual Pedro, a qual João, ele vai tratar aqui, quão importante é. Eu não sei por que cargas d'água, eu não sei o porquê que em tantos lugares, homens e mulheres estão crendo que eles têm que fazer, pelo contexto que nós estamos vivendo, por causa da exigência dos nossos dias, eles estão acreditando que tem que criar um evangelho novo para os nossos dias, uma revelação nova para os nossos dias. Você não precisa, pregador, você não precisa, pastor, líder, ou você que é homem, mulher, crente, em qualquer lugar desse mundo, você não precisa criar nada novo. Não precisa. Pedro mesmo fala que ele falaria a mesma coisa várias vezes. Ele precisaria falar a mesma coisa para os seus destinatários várias e várias vezes. Ele fala que ele não se cansa de falar as mesmas coisas, porque nós temos que acreditar que nós temos que criar uma coisa nova, uma palavra nova, todo santo culto. Escute o que Pedro vai falar. Você não precisa inventar algo novo. Você tem que lembrar daquilo que já foi dito. Eu lembro de Neemias. Neemias, no livro de Neemias, fala a história de 3 homens: Zorobabel, Neemias e Esdras. O templo foi restaurado, os muros foram restaurados, mas isso não é tudo. Por fora nós podemos estar muito bem, obrigado. Nós podemos ter grandes templos cheios, estruturas maravilhosas, muros levantados, famílias envolvidas até, mas havia uma coisa a qual faltava. Faltava Esdras encontrar o livro da lei e ele lembrar de toda a lei. Quando ele começou a ler, o seu coração compungiu, o seu coração queimou por aquilo que lia. E diz a palavra em Neemias que Esdras, então, ele não reconstruiu nem o muro,
nem o templo. Esdras reconstruiu o coração do homem, que estava totalmente quebrado. Não adianta nós termos templos e mais templos. Não é templo que Deus procura. O templo que Deus procura somos eu e você. Não estou falando contra os templos, na realidade, as estruturas são boas. Para quê? Para que nós possamos congregar juntos, perseverar unânimes, e isso acontecia em Atos já. Mas, por favor, entenda que tudo pode estar belo do lado de fora, se não houver, na realidade, homens como Esdras, que vão lembrar da lei do Senhor, vão lembrar da palavra do Senhor hoje, e vão olhar para os homens, e vão entender que eles precisam curar o coração de todos os homens e mulheres, com a palavra de Deus, não é com o meu esforço, não é com absolutamente nada, mas é que eles sabem que a estrutura não é tudo. Eu lembro de algo que Pedro falou sobre o dilúvio, os dias de Noé. Ele fala que Noé foi o 8º homem. Deus fala de Noé como o título dele fala ali, o 8º homem. Eu fiquei pensando, 8º homem, que história é essa, 8º homem? Por que não o 1º homem? Porque foi ele que recebeu a palavra. Mas quando nós temos um encontro com a palavra com temor, nós saímos da frente e vamos para trás. Por quê? Porque o nosso maior objetivo, Natan, é curar o coração dos homens, é curar o coração dos filhos de Deus, para que eles entrem na arca que é Cristo. Aí eu não vou ser o primeiro, na realidade, eu vou ser o último. Parece que Jesus falou alguma coisa assim, que quem quer ser o primeiro, precisa ser o último. Que quem quer ser o maior, seja na realidade o menor. No mundo vocês estão vendo uma cultura totalmente diferente, mas eu quero chamar a atenção dos 8º homens como Noé. Arca pronta, estrutura pronta, tudo pronto, preparado, mas nada tinha sentido, como também não tinha sentido dos muros levantados, do templo levantado por Zorobabel, ali o trabalho de Neemias, por melhor que tivesse sido, como também não teria sentido a arca construída por tantos anos por Noé, se na realidade Noé não tivesse sido o 8º homem. Na minha casa, eu quero ser a 4ª pessoa. Talvez depois, uns dias, eu vou ser a 6ª pessoa, quando vir os meus 2 genros. E talvez quando vir os netos, eu já não vou ser nem mais o 6º, eu vou ser o 7º, o 8º, o 9º, o 10º. Por quê? Porque é assim que o coração de Deus funciona. Para botar para dentro, Jesus morreu. Para botar para dentro as pessoas para a sua arca, para fazê-las voltarem para o Pai. Eu quero falar para você, tudo vai corroborar para te afastar, te roubar desse caminho do evangelho puro e simples, que vai dar para você não somente robustez na sua fé, mas vai fazer você ser um homem forte, um homem que não vai se curvar diante de qualquer problema, um homem que vai poder dobrar os seus joelhos, e você vai poder adorar a Deus e cantar que Deus é bom, e cantar a fidelidade de Deus todos os dias, e os seus filhos vão ver, sua esposa vai ver, você cantando a fidelidade de Deus. Por quê? Não porque Deus está fazendo alguma coisa, porque você já está vendo que Deus já fez alguma coisa. Deus já fez aquilo que é mais precioso dos nossos dias, de toda a história. Jesus morreu na cruz por mim, Jesus morreu na cruz pela minha família, Jesus morreu na cruz pelas minhas filhas, pelos meus netos que nem nasceram ainda. Jesus morreu e ressuscitou, e eu cantarei a tua fidelidade, Senhor, para todo sempre. Isso é o verdadeiro evangelho. Isso é o verdadeiro evangelho. Olha só o que a palavra fala. Pedro já falou, essa é a verdadeira graça, a qual pecado é pecado. Pecado é excessivamente maligno na ótica de Pedro, e na ótica de João também, porque João vai falar nas suas cartas, se aquele que ama guarda os seus mandamentos, que aquele que diz que está em Deus deve andar, como Jesus andou. Aquele que diz que está na luz, não pode viver como se estivesse em trevas. Ah, Jesus, obrigado porque tu foi a luz que entrou na minha escuridão. Ah, nas trevas que me cegavam os olhos. Senhor, entra na casa dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem hoje.
Entra na casa, Senhor, e Tu és a luz que entra, que pode iluminar, Senhor, no meio das trevas. Deus, e não somente, ó Pai, mostrando os pecados, Senhor, libertando do pecado, mas mostrando os falsos ensinos, os enganos, em nome de Jesus, os enganos de não somente um evangelho terapêutico, ó Pai, destinado simplesmente para fazer o homem se sentir bem, e também do evangelho moralista, que na realidade tirou o Deus Santo do centro, mas simplesmente, olha, colocou-nos num lugar de proibições, de coisas legalistas, Senhor. Nós não queremos nenhum, nem o outro, nós queremos Jesus, o evangelho de Cristo. Eu ouvia um pregador esses dias, um senhor querido que eu gosto muito de ouvir, e ele dizia o seguinte, ele falava assim, Natan, que nós precisamos resgatar o evangelho ao qual sabe e crê que a presença do Deus Santo no meio do seu povo não vai gerar outra coisa a não ser santidade. Eu não sei qual evangelho que nós acreditamos ou você recebeu, que acredita que nós podemos ser visitados por um Deus que é santo e continuar em trevas, continuar se relacionando com as nossas concupiscências, escravos do pecado, fazendo a nossa própria vontade, e na realidade Deus Santo no nosso meio. Se o Deus Santo estiver no nosso meio, se Jesus for o centro, se Jesus for tudo, nós estaremos vivendo um processo de santidade, nos tornando a cada dia mais a imagem e semelhança do nosso Deus. Aquilo que o pecado destruiu em mim e você, segundo Paulo que fala em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, pela glória de Deus que é refletida na sua face como por um espelho, a imagem é restaurada como pelo Espírito. 2 Pedro capítulo 3 diz assim, versículo 2. Oh Jesus, vamos ler 1, 2 e 3. Amados, escrevo-vos agora esta carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e eles não lembrarão dos profetas e não lembrarão dos apóstolos. Na realidade, 1 João 2, 24 diz que nós deveríamos permanecer no que nós ouvimos desde o princípio. Eu quero falar que o verdadeiro evangelho, a verdadeira graça, não está desassociada, Natan, desses homens. O verdadeiro evangelho, a qual eu posso descobrir de dia após dia, de cada vez se tornar mais claro para mim e para você, porque afinal de contas nós temos o Espírito, que se eu tiver um coração aberto, um coração transparente, um coração sincero, por isso que ele fala, ele está falando a homens para permanecerem de um ânimo sincero. Se eu tiver esse ânimo sincero, o meu ânimo sincero, mais, plus o Espírito de Deus, eu vou ser conduzido às Sagradas Escrituras. Não somente às Sagradas Escrituras, mas é como se eu estivesse na mesa com Pedro, na mesa com João, na mesa com Paulo, eu vou estar bebendo da mesma fonte que eles beberam. Homens inspirados por Deus, que escreveram inspirados por Deus. E ainda Pedro fala que as Escrituras não é de particular interpretação. Você não pode interpretar a palavra como que você acha. Ah, pastor, eu acho que a palavra de Deus está dizendo isso. Eu acho que a palavra de Deus está dizendo aquilo. Irmão, eu quero falar uma coisa. Chega de você olhar para as Escrituras e falar o que você acha. Chega de nós tocarmos a palavra de Deus e não permitirmos que ela nos toque. Nós somos curados não quando nós tocamos ela, mas quando nós permitimos que ela nos toque. Na realidade, a desilusão que eu falei para você que está acontecendo de norte a sul, leste a oeste, em todas as regiões do mundo, fazendo a ficha cair muita gente, reposicionando muitas pessoas em Deus. Eu quero falar, talvez a sua situação econômica agora não vai melhorar. Talvez não. Talvez você vai continuar desempregado por um bom tempo. Talvez você vai continuar doente por muito tempo.
Talvez alguns vão até perecer, vão perder sua vida, aquilo que conhecem como vida agora. Mas eu quero falar para você uma coisa: nada pode roubar a promessa de Deus na sua vida. Nada pode roubar o que Deus já fez e aquilo que Ele vai fazer. Jesus, um dia eu aprendi uma coisa: Jesus não morreu na cruz do Calvário para que eu me sentisse bem hoje. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu fosse uma nova criatura hoje, mas que eu tivesse um futuro brilhante aguardando por mim. Uma herança, como diz as Escrituras, incorruptível, incontaminável nos céus, guardada não somente para mim, mas para todos aqueles que esperam no Senhor. A graça não é só para mim crer, mas é para mim permanecer crendo. A graça de Deus é para eu entender que eu fui liberto, a minha condição não é mais de escravo. Eu agora preciso crescer na minha mente, eu preciso crescer no meu coração, para ser firmado por Deus, desenvolvido por Deus, estabelecido por Deus, para que eu não seja mais menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina, mas que eu seja um homem maduro em Deus, sabendo que independente de qualquer coisa, eu agora estou com Cristo, assentado nas regiões celestiais, aonde não há crise, não há nenhuma sombra de crise, não há pecado algum. Eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais, e a minha vida que agora eu vivo, como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu agora, pela graça que eu fui salvo, pela graça que eu estou aprendendo, como diz Paulo a Tito, a viver de forma santa, justa e sóbria, que não é um evangelho moralista, mas é um evangelho do Deus Santo, a qual Ele é o centro, e à medida que eu me relaciono com Ele, eu vou entendendo, eu vou sendo transformado a minha mentalidade, na verdade o meu espírito vai sendo fortalecido, e a minha carne vai sendo subjugada. Como diz Paulo em Romanos, com a carne eu sirvo o pecado, mas com o espírito eu sirvo a obediência para a justiça. Armai-vos também do mesmo sentimento, da mesma mente que houve em Cristo Jesus. Armai-vos tendo o mesmo posicionamento. Lembrem do que os profetas e apóstolos falaram, os primeiros. Eu quero falar que o verdadeiro evangelho, que vai na realidade descortinar todo engano, na realidade não é o evangelho pregado novo hoje, é o evangelho, na realidade, baita antigo, porque ele foi revelado na sua plenitude há 2000 anos atrás. Por isso que Pedro fala, lembrem do que os profetas, se conecte com eles, se conecte com os primeiros apóstolos. Por isso que Paulo fala, vocês, igreja, estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Se vocês estiverem sobre eles, não vai haver engano nenhum. Agora, se vocês escorregarem desse lugar, vocês podem se corromper a qualquer momento por qualquer vento de doutrina, porque as doutrinas de hoje, elas são feitas não de acordo com os profetas e apóstolos, mas elas são feitas de acordo com a concupiscência do homem pós-moderno. Seus desejos. Oh Deus, Ele fala assim, quer ver uma coisa? Nós te adoramos, Senhor. Versículo 11 de 1 Pedro, capítulo 2. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Está falando para crente, está falando para pessoas em Cristo, que combatem contra a alma. Entendam a luta, entendam a guerra que vocês estão vivendo, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Cuide como você vai viver, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós servem. Sujeitai-vos. Ele fala de realidades. Agora, deixa eu falar algo para você. 2 Pedro 2,19.
Eu falei para você que o problema não era simplesmente de você pecar aqui, pecar ali, na realidade é a sua condição de servo. 2 Pedro 2,19 diz que vocês são servos daquele por quem são vencidos. Romanos 6,16 diz que nós somos servos do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Jesus, em Hebreus, diz que ele mesmo sendo filho aprendeu a obedecer pelo que padeceu. Na realidade, o espírito que estava sobre ele é um espírito de obediência. Filipenses 2,8 diz que Jesus foi obediente até a morte. Esse, na realidade, é um viver honesto. 1 Tessalonicenses 4,7 diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas Deus nos chamou para a santificação. A graça, ela expõe para nós realidades proféticas, mas na realidade são realidades que podem se tornar reais hoje na sua vida, de acordo com a fé. Paulo fala que nós entramos na graça por meio da fé. Na verdade, eu creio que Deus, ele já proveu tudo a respeito da nossa santificação, da glorificação dos filhos. Ele já pagou todo o preço, mas nós precisamos nos posicionar através da fé para entrarmos e vivermos nessa graça de Deus. Foi para a santificação que Deus nos chamou, eu e você. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 1 João 1, 6, 7 diz: se dissermos que temos comunhão com Ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. 1 Pedro 1, 14 e 15: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa forma de viver. Eu tinha muitos outros textos para falar para você. Esse é o nosso chamado. Oh, aleluia, Jesus. Romanos 6,4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Sede imitadores de Deus como filhos amados, em Efésios 5. Como eu vou viver agora? Como nós vamos viver agora? Você pode estar pensando. 2 Pedro 3, 10 e 11 diz que tipo de pessoa nos convencer. 2 Pedro 3, 14. Pedro escreve para os seus destinatários que nós sejamos achados na volta do Messias, imaculados e irrepreensíveis. Eu quero falar que é impossível que nós vamos andar com esse Cristo e viver nos nossos pecados como antigamente. Pastor, mas se eu errar? Eu sei que tem pessoas fazendo essa pergunta, mas se eu errar? Se você errar, que seja um acidente, e você sabe que Jesus está diante do seu Pai como um advogado, porque tem direitos que Ele adquiriu para você, que se chama justiça, dar ao outro o que é de direito. O que foi conquistado na cruz foi conquistado, mas isso não isenta eu e você de uma vida piedosa. Isso não está atrelado à sua salvação, em ser salvo ou não salvo. Isso está atrelado a glorificar a Deus, em você fazer a vontade de Deus. Assim como sem fé, eu quero falar que na carne é impossível agradar a Deus. Uma vida de escravidão, uma vida a qual você vai viver em qualquer caminho, a não ser o caminho do Cristo. Eu quero terminar lendo um versículo para você. 1 Pedro 2, 21 diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele está falando para um monte de povo, monte de gente que estava sofrendo angústia, tribulação,
estavam sendo tentados, inclusive a esquecerem da promessa, a achar que nada mais iria acontecer, que Jesus não iria mais voltar. Imagina um cristianismo desassociado do retorno do Messias, da maior esperança que nós temos. Um cristianismo a qual coloca todas as suas âncoras na vida presente, mas esquece da vida eterna. Realmente você não vai viver uma vida piedosa dessa forma. Mas ele prepara as pessoas. Convém que vocês sofram um pouco mais, estejam firmes para padecer um pouco mais, sejam corajosos um pouco mais em Cristo. Não se confundam, não aceitem qualquer palavra, mas lembre-se daquela, que o verdadeiro evangelho, a verdadeira graça é a mesma que Pedro, Paulo, João, Tiago, os primeiros discípulos, todos eles acreditaram e escreveram para mim e para você. Eu quero falar que Pedro escreveu pensando em duas coisas. Ele escreveu: nós temos uma grande promessa. Nós temos uma grande promessa que pode ser o combustível para a nossa fé, mas uma promessa, a promessa que os apóstolos e profetas eles receberam, ela só é suficiente na minha e na sua vida se for uma promessa juntamente com os ensinos desses mesmos apóstolos e profetas. Se você quiser só a promessa deles, mas o ensino dos seus dias, eu quero falar, você está perdido, você está confundido. A promessa que eles receberam, que foi deixada como legado por Cristo a eles e a sua descendência, ela só é capaz de manter a minha e a sua vida na verdade, dar sentido, razão para aquilo que nós estamos vivendo, de fortalecer a nossa fé. Se nós pegarmos na realidade, viajarmos há 2000 anos atrás, nas Escrituras, entendermos as promessas que esses santos homens receberam, mas também os ensinos que eles foram inspirados. Se eu pegar essas duas coisas, eu vou poder cantar que Deus é bom e que a sua fidelidade dura para sempre. Eu oro essa noite em nome de Jesus, para que você seja fortalecido, para que você seja reposicionado em Deus essa noite. Vamos adorar. Que entre esperança na sua casa hoje, que entre cura na sua casa hoje. A palavra do meu Jesus pode curar você, pode restaurar você. Jesus é tudo, e nós nos curvamos diante, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero falar para você, terminar essa noite. Não creia numa graça a qual isenta o homem de arrependimento, o qual não prega mais arrependimento, nos expõe ao evangelho que não precisa mais nós não precisamos mais nos arrepender. Na realidade, um evangelho ao qual diz a você que você não precisa mais se arrepender dos seus pecados, é um evangelho que na realidade dá manutenção à sua condição de escravo, infantiliza a igreja, faz ela ficar prostrada como escravo no deserto, não amadurece homens e mulheres, não desenvolve os santos. Na realidade, o evangelho é o qual diz que você está isento, não é aquele evangelho que chama o homem ao arrependimento. Você sabe por que tanta superficialidade dos nossos dias? Porque muitas, milhares e milhares de pessoas estão se convertendo a Cristo, não arrependendo dos seus pecados, não se arrependem mais da sua vida, daquilo que receberam dos seus pais, aprenderam, as concupiscências que herdaram dos seus antepassados. É o evangelho diferente de Pedro, é o evangelho diferente de Paulo, é o evangelho diferente de João, e eu quero falar para você, é o evangelho diferente de Cristo, não é o evangelho da cruz. Eu me arrependo todos os dias pelos meus pecados, e eu peço a Deus que o meu coração permaneça sensível, para que não somente à luz do pecado, mas de qualquer ato que não for correspondente à obediência à palavra, eu possa me arrepender todos os dias da minha vida. Porque na realidade todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, diz a palavra, Paulo falando. Isso mostra que, na realidade, para Paulo, um homem que tinha a mente transformada por o verdadeiro evangelho, o pecado não era mais problema. Para Paulo, o seu grande objetivo na verdadeira graça era obedecer a Deus. Obedecer e glorificar a Deus e agradar a Deus em ser um filho ao qual Deus tem prazer. E isso é o propósito de Paulo, glorificar a Deus, cumprir a sua carreira, não viver uma vida dissoluta. O que eu posso fazer? Se falar que pode, ele está fazendo tudo, mesmo independente se agrada ou não a Deus. Eu quero falar que Deus restaure a consciência nesses dias, mas uma consciência a partir da sua palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que você seja curado por essa palavra, pelo verdadeiro evangelho. E eu quero falar para você, se hoje Deus está lembrando você de desobediências, porque desobediência é pecado, se Deus está te lembrando, mesmo que você já é crente, se está vindo agora pecado, situações que você está lembrando, dobre os seus joelhos hoje, arrependa-se dos seus pecados, porque você foi chamado a andar nas mesmas pisadas do seu Senhor, e Ele é santo, e importa é que nós sejamos santos como Ele também é santo, não através de um evangelho moralista, nem através de um evangelho terapêutico, mas simplesmente porque a sua santidade manifesta pela sua palavra nos transforma dia após dia. Senhor, nós te louvamos essa noite, nós bendizemos o teu nome. Tu és santo, Senhor. Deus, restaura esses homens e mulheres. Deus, transforma-nos segundo a tua vontade. Nós queremos esperar na tua palavra, queremos esperar a promessa feita aos primeiros profetas e apóstolos. Nós queremos estar firmes em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja abundando na sua vida, em nome de Jesus, na sua casa, em toda a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está afastado, eu vou falar, não procure uma igreja mais perto de você, mas procure uma igreja mais perto da Bíblia. Procure uma igreja, você precisa congregar, mas procure uma igreja. A igreja que você sonha, ela existe. Ela é a realidade idealizada por Cristo e realidade entre nós. Procure a mais próxima das Escrituras, em nome de Jesus, a começar por você. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém? Deus abençoe você.